São agora 16 horas. É com muito prazer que nós iniciamos mais uma live aqui nas nossas mídias digitais. Hoje nós estamos inovando e transmitindo ao mesmo tempo pelo Facebook e pelo YouTube. Então, sejam muito bem-vindos. É um prazer muito grande estar compartilhando esse sabadão, não sei na cidade de vocês. Aqui em Salvador está um sol fortíssimo. Então, vocês sejam muito bem-vindos. Para iniciar a nossa live, antes, eu gostaria de dizer para vocês que eu participo de um grupo que se chama Viva Enfermagem. Esse grupo, ele surgiu de uma necessidade de uma enfermeira que se chama a Cristiane Silveira. Cristiane Silveira, ela é professora da Universidade Federal de Alfenas, ela é uma enfermeira. Ela se sentiu incomodada com um decreto do governo de Minas Gerais, o governador Romeu Zema, que não incluiu a enfermagem para receber gratificação temporária concedida aos médicos. E, dessa forma, ela conseguiu sensibilizar algumas pessoas, e eu, por exemplo, faço parte desse grupo, que tem um grande objetivo de mudar o olhar da sociedade sobre a enfermagem. Essa campanha foi chamada de Viva a Enfermagem, como eu disse no início, e ela tem um sentido duplo. Um é viva de não morrer, porque no Covid-19 nós estamos perdendo colegas, não só da enfermagem, como também de outras categorias profissionais. Então, nesse vídeo, o que nós temos de muito interessante é que são todos enfermeiros, e todos, de alguma forma, eles estão participando da vida cotidiana das pessoas que estão portadoras de Covid. Então, nós os convidamos e eles realizaram esse vídeo que eu gostaria que vocês assistissem. É muito bonito, foi feito com muito amor. Olá, eu sou Ricardo Santana. Sou enfermeira oncológica. E hoje o que eu tenho mais saudade é estar com a minha família. E o que eu mais sinto falta é abraçar os meus familiares. E abraçar minha mãe. Sem medo de contaminar as pessoas que eu amo. Sem me preocupar com a roupa que estou vestindo. E o que eu mais sinto saudade é de poder abraçar os meus colegas no plantão e ver minha família. Bom, esse vídeo, eu não participei diretamente, mas toda vez que eu vejo, eu choro. Né, Cris? Sabe como é? Eu acho ele muito emocionante, porque ele conseguiu retratar, de fato, o que vem acontecendo na prática. Eu quero, antes de fazer o convite para a primeira palestrante, eu gostaria de deixar aqui informado que a Carmen Lúcia está conectada conosco, Fran está conectado conosco, a Regina Célia, a Maria Cacilda, e várias pessoas estão conectadas. Eu gostaria de pedir, inclusive, para quem está conectado, que chame seus colegas, porque as informações que esses profissionais trazem para a gente hoje são imperdíveis. Vocês vão gostar muito. Para que possamos realizar um evento bastante agradável, nós já treinamos cedo, então eu já ouvi, já sei que vai vir muita coisa boa, né? Então, dessa forma, eu quero convidar a enfermeira Cristina Vogel. Cristina, ela é especialista em oncologia, ela tem MBA em gestão em saúde, ela é coordenadora multi da Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea, ela é coordenadora da Latina Bone Marrow Transplants, e, atualmente, ela é coordenadora do transplante de medula óssea do Hospital Israelita Albert Einstein.
Cris, muito obrigada pela sua participação. Conta para a gente, Cris, como são os desafios que a pandemia do Covid-19 impôs na sua prática dentro do transplante de medula óssea. Muito obrigada, viu, Cris? Oi, Lélia, obrigada pelo convite. É um prazer estar com as colegas, né, do Brasil todo aí para a gente trocar um pouco da nossa experiência. Bem, acho que todos nós fomos pegos de surpresa com a pandemia. O principal dificuldade que a gente teve, né, acho que a maior mobilização foi quando tudo isso começou e a gente precisou começar a pensar que isso ia chegar até nós. Estava lá distante na China, mas a gente sabia que a qualquer momento o Brasil ia, né, ser tocado também por essa pandemia. Afinal de contas, é algo que está fora do controle ainda, infelizmente, no mundo todo. E, com certeza, foi o primeiro... A preocupação que nós, enfermeiros, tivemos, né, foi proteger nossos pacientes. Acho que quem trabalha com oncologia, principalmente quem trabalha em hemato, sabe o quanto o nosso paciente é frágil, o quanto nós nos preocupamos com as questões de infecção, né, de um modo geral, e dessa situação, né, da pandemia, a questão de um vírus que a gente não sabe qual é o comportamento, foi algo que nos preocupou bastante. Então, de início, a gente foi logo atrás do que o restante das sociedades do mundo estava fazendo, né? Então, fomos ver o que a sociedade americana, a europeia, fomos ter um posicionamento da sociedade brasileira de transplante sobre o assunto para a gente poder determinar quais seriam os cuidados que passaremos a ter com os nossos pacientes, né, com quem está ao redor, né, do cuidado destes pacientes que podem estar positivo ou não, mas que deveriam fazer o transplante de medula. A primeira grande recomendação foi não transplantar, né, e aí essa é uma questão bem difícil, quem cuida de paciente oncológico sabe que nem sempre isso é possível. Então, o que deu para a gente segurar os casos de transplante, que poderia ser tratado de outra forma, né, até as coisas melhorarem um pouco, teve essa recomendação, mas nós temos, obviamente, situações em que o paciente não pode esperar, e aí a gente precisou também pensar nessa situação. Basicamente, o que a gente fez de diferente? A grande maioria dos serviços aqui no Brasil e fora faz uma avaliação bem rigorosa no pré-transplante desses pacientes e a gente incluiu nessa avaliação a questão do estar com o PCR positivo ou não. Então, o cenário é você deixar seu paciente em isolamento social, fazer a coleta do exame e, estando negativo, ele estaria apto para transplantar. Claro que isso, né, não é algo fácil, assim, redondo, né? Afinal de contas, isolamento social é algo bastante difícil e o indivíduo estando na casa dele, até ele vir da casa até o hospital, muita coisa pode acontecer, sem falar da questão do período de incubação da doença, né? Que a gente também não conhece tanto e sabe que tem uma variação de até 2 semanas, né? Então, às vezes, eu tenho um indivíduo assintomático que está no período de incubação, que vai vir negativo e ainda tem o risco de estar com o vírus. Então, a gente precisou se preparar para esses cenários. Criamos alguns fluxos, né? Então, um deles é esse, fazer o exame antes, estando negativo, o indivíduo vem para transplantar. Ele vindo, ele está ciente, ele tem que participar dessa tomada de decisão, né? Afinal de contas, nós estamos preocupados, mas a doença não pode esperar. Então, nós assumimos um risco aí de que, mesmo durante, né, estando negativo o exame no início do tratamento, não temos nenhum tipo de segurança que isso vai acontecer, vai ficar dessa forma durante todo o período de neutropenia do paciente ou de imunossupressão, né? Afinal de contas, eu faço o transplante, posso conseguir manter ele protegido dentro do ambiente hospitalar ou dentro da própria casa dele, mas a imunossupressão do paciente é prolongada, né? E ele vai ter que voltar para a vida, para a sociedade, depois de ter sido submetido a isso, e a gente não sabe, não tem uma garantia de que nós vamos conseguir deixar ele isento, né, de ficar doente nesse processo todo. Além de outro ponto importante que a gente precisou pensar, e eu acho que a grande maioria dos serviços tem feito também, é a questão que a gente não pode ter visita.
né? No transplante de medula, a gente já tem essa prática de não ter visitante, mas a gente sempre permitiu ter um acompanhante. Hoje a gente é muito mais rigoroso nesse sentido. Quem for possível não ter acompanhante é o melhor cenário, porque infelizmente é isso, né? Esse entra e sai do hospital, entra e sai das nossas casas, da portaria do nosso prédio, passar no mercado, passar na farmácia, isso nos expõe ao risco. Então, essa questão, né, a gente passou a testar todos os acompanhantes também. Então, não só o paciente é testado, quanto o acompanhante, para a gente tentar... é bem interessante, porque nessa questão, né, a partir do momento que a gente começou a testar as pessoas, a gente viu que encontramos situações de pessoas completamente assintomáticas estarem positivas. Então, a gente vê que realmente a gente não sabe nada, né, da questão do comportamento do vírus, enquanto tem pessoas que ficam extremamente graves, outras são completamente assintomáticas, e aí, com certeza, fazer esse rastreamento ativo nos protege um pouco mais, né? Acho que, além dessa questão, outro ponto que nos chama, né, que faz a gente refletir muito no transplante, é que não só o paciente e o acompanhante, como nós, profissionais, temos que estar protegidos, mas tem a questão do doador, né? A gente já viveu situação, por exemplo, do paciente estar liberado, da gente ter, né, feito todos os exames, está tudo redondinho, pronto para fazer o transplante, a gente vai começar o condicionamento, o doador está indisponível, seja porque ele ficou doente, seja porque agora, né, com essa situação no mundo todo, tem países que estão com fronteira fechada, tem voos cancelados, então impossibilita até da medula ser coletada em outros centros. Então, veja que não depende só do nosso microambiente, né? A gente tem aí um monte de questões a serem vistas e que requer muita atenção da nossa equipe, né? Acho que esses fluxos precisa estar bem claro para cada um de nós, pensando realmente na segurança de todos. Mas, sem dúvida, nos manter atualizado é o grande desafio. Cris, eu estou vendo que várias pessoas estão entrando, inclusive a Raquel Ramos, ela está aqui bem orgulhosa, porque ela disse que tem a Elaine aqui, que foi a residente dela, está super orgulhosa, viu, Elaine, de você. A Mariene está falando que é um prazer assistir as colegas, o Luiz Chico está falando, Bibi, Genário está falando aqui, boa tarde, Christian, Regina está falando parabéns, Cris Vogel, o Henrique Santos entrou agora, a Deise está falando ótimo. Então, pessoal, é muito bom ter vocês aqui nesse sábado, e eu queria aproveitar, Cris, e perguntar para você o seguinte, quando eu trabalhava aí com você, eu ficava muito orgulhosa porque tinha quarto de pressão positiva. Então, eu quero saber, no transplante de medula óssea, nessa pandemia do Covid-19, é para a gente comemorar porque nós temos um quarto de pressão positiva, ou isso é um desafio que você está precisando resolver? Como que é isso? Com certeza é um desafio agora, né? Sempre foi um motivo de orgulho, acho que o sonho de consumo de todo transplantador, né, é ter quarto com filtro EPI e pressão positiva, e hoje a gente vê isso como um problema, realmente. Então, a gente precisou rever nossos fluxos, inclusive nesse sentido. Por quê? Na pressão positiva, você tem o risco de tudo que tem dentro do quarto ser, né, expulso para o corredor do seu serviço. Então, eu tendo um paciente COVID positivo, lá no hospital a gente está instituindo alguns cuidados. Então, toda a internação, o paciente que está positivo ou que está com suspeita, ele vai ser encaminhado e internado em unidade corte, em unidade para receber exclusivamente esses pacientes. Então, são unidades separadas, né? E no cenário do transplante, então, eu tenho, por exemplo, lá no setor, quarto com pressão negativa, e aí eu transferiria esse paciente, se porventura, né, no meio do tratamento, o que a gente teme, né, que seria ele ficar positivo no meio do tratamento, precisar tirar ele da pressão por conta do vírus,
eu teria que colocar ele num desses quartos que a gente tem de backup hoje. Mas realmente é um desafio enorme, porque até ontem, né, antes da pandemia, a gente se sentia extremamente seguro de proteger o nosso paciente. Hoje a gente tem que pensar um pouco mais amplamente, né, que não é só proteger o paciente dentro do quarto, é proteger o restante do setor, né? Então, realmente, conhecer e saber quem está positivo ou não é o que está nos norteando hoje para essa tomada de decisão. Ok. Cris, ela está trazendo para a gente o aperitivo. No momento do encerramento da fala de Cris, nós vamos seguir com as outras enfermeiras e, ao final, nós abriremos para perguntas. Por isso, eu peço a vocês que coloquem as dúvidas de vocês para que a gente possa, no final, fazer uma discussão com vocês que estão em suas residências, e eu espero que, se não estão nas residências, estão no campo de batalha, que se é que nós podemos dizer isso, dentro das instituições de saúde. Só não estejam no barzinho, na manicure, não estejam nesses locais, porque não é seguro e não vai ajudar ninguém. Então, para vocês que estão aqui nesse momento, eu gostaria de novo de dizer quem está aqui nos assistindo, a Deise, que é amiga de Elaine, eu acho que o fã-clube de Elaine está pesado, hein? A Fátima Tomazini, que trabalhou também no transplante de medula óssea, está falando aqui que nós somos maravilhosas. A Deise, que é do INCA, a Maria Cacilda, ela está falando que essa discussão ajuda muito para todos, né, no sentido de enriquecer o conhecimento de todos. E a Mariene, ela está falando do TMO de Curitiba. Olha que prazer, estamos em Curitiba também, né? A Cláudia Rocco está dizendo que nós somos muito didáticas, né? Compartilhando o saber. Eu penso, como você falou no início, Cris, que o conhecimento, com a pandemia, ele se tornou muito mais democrático. E esse é o nosso objetivo, é democratizar o conhecimento. Não pode ficar entre paredes. Tem que realmente ficar para várias outras pessoas, né? Tem vários comentários aqui, o Rick está aqui conosco, mas, Cris, eu queria saber se você quer falar mais alguma coisa, ou se eu já posso chamar a colega para você iniciar o debate. Não, eu sou bem democrática, mas deixa eu só colocar uma questão, lembrando, né, disso, de compartilhar conhecimento. Acho que o grande desafio para nós, né, que buscamos a informação, tem sido também manter as nossas equipes atualizadas, né? Só para finalizar, eu acho que realmente frequentemente a gente tem informação nova, às vezes muda uma prática no hospital, né? A gente um dia o prefeito manda todo mundo usar máscara, outro dia manda não pode mais sair na rua, depois é para usar, não sei, tem tanta informação, o nosso papel de filtrar tudo isso, de ver o que realmente, né, é lei, o que é pertinente, o que vai impactar na vida do nosso paciente e, principalmente, o que nós estamos acordando para que seja o melhor para o paciente dentro da nossa instituição. Então, isso, sem dúvida, é um grande desafio. Eu acho que nós, né, aqui hoje, estamos dando uma amostra do que a gente conhece e está buscando de informação, mas, sem dúvida, todo mundo, né, a partir de um momento, por exemplo, como esse, trazer para discussão dentro do seu serviço qual é a nossa melhor prática. Muito obrigada, Cris. E, dando sequência, eu quero convidar a enfermeira Bibiana Trevisan. Bibiana, ela é especialista em enfermagem oncológica. Atualmente, ela está cursando especialização em enfermagem hematológica. Olha só, gente, precisamos ter um título de especialista para trabalhar em área de oncologia e, de fato, dar maior segurança para os nossos pacientes e também para a gente, né? Porque é uma área relativamente de risco, nós trabalhamos com substâncias que podem causar dano à saúde, então é preciso ter o conhecimento, principalmente com o conhecimento adquirido, é que nós vamos conseguir dar uma assistência segura para os dois lados. E, mesmo assim, a Bibiana procura uma outra especialização, né, que é de hematologia. E todo mundo sabe o quanto a hematologia é diversa, como ela é complexa, como ela precisa do cuidado especializado de todos os profissionais, e, no nosso caso, da enfermagem. É preciso um conhecimento com muito mais
profundidade para garantir a segurança de todos, né? E a Bibiana, ela é enfermeira assistencial do ambulatório de quimioterapia do Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre. Então, para mim é uma honra ter uma coordenadora, ter uma enfermeira assistencial de uma unidade de ambulatório, trazendo para a gente os desafios que ela encontra no dia a dia. Bibiana, muito obrigada, a palavra é sua. Então, Lélia, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho da nossa experiência, tá? Enquanto hospital e enquanto ambulatório também, frente a essa pandemia que a gente está vivendo. O hospital, então, precocemente, ele implantou algumas ações visando a segurança do paciente e também do paciente oncológico que busca todos os serviços dentro do hospital. O hospital, ele criou inicialmente uma área azul, espaço azul, que é uma área de triagem para pacientes com síndromes gripais, para evitar que esse paciente busque a emergência. Então, é uma área separada, tudo isso para evitar que o nosso paciente oncológico, sem sintomas gripais, possa buscar tranquilamente a emergência, que a gente sabe o quanto é importante, e a gente não consegue manter o paciente em casa, é necessário muitas vezes buscar o hospital. Então, visando isso, foi criado esse espaço em separado. Também foi criado um comitê COVID, frente a todas essas informações que mudam a cada dia. Esse comitê é formado lá no hospital por uma equipe multidisciplinar. Diariamente eles se encontram e para discutir formas de uso de EPI, o que tem que usar, máscara N95, máscara cirúrgica. Agora todo mundo, todos os pacientes têm que usar máscara de tecido. Então tudo isso também é discutido nesse comitê, fluxo de atendimento, por onde entra um paciente com síndrome gripal. Então isso também foi uma iniciativa do hospital. Também temos a telemedicina, que a gente também usa bastante ali no ambulatório de quimioterapia. No hospital é usado antes de cirurgias, para fazer consultas pré-anestésicas, para evitar que o paciente venha no hospital, e também o nosso paciente que precisa fazer exames de imagem, também é feita uma entrevista um dia antes, também questionando se ele tem sintomas gripais, para evitar a vinda dele no hospital. E nós ali no ambulatório também instituímos isso, a ligação para o paciente um dia antes, com esses questionamentos, se tem algum sintoma gripal, confirmando seu horário de atendimento, exames. Alguns pacientes não necessitam passar em consulta, então os médicos também atendem esse paciente via telefone, e no dia da aplicação é mostrado, eles nos trazem os exames que previamente ele já nos enviou um dia antes, também ele traz o exame, o médico avalia no box de aplicação. Então, faz a consulta no momento da quimioterapia, para evitar que esse paciente também venha um dia antes para o hospital. Também, como a colega a Cristina falou, a questão da disseminação da informação para todo mundo da equipe, a gente percebeu que, às vezes, era complicado toda a informação nova, atualizada, chegar em todo mundo da equipe. Então, também, o nosso hospital criou uma ferramenta, que é o Workplace, que é onde é divulgado todas as atualizações e todos os funcionários têm acesso. Também foi feito isso. E agora, falando, assim, especificamente do nosso ambulatório de quimioterapia, ele tem uma peculiaridade, assim, é uma vantagem de ele ser localizado num prédio em separado do hospital, então o paciente não precisa entrar no interior do hospital para vir fazer seu tratamento. No momento que o paciente chega, faz o check-in, o que a gente implementou agora? A lavagem das mãos. O paciente chega, vai para a sala da triagem, que é uma sala, um box, e ali o familiar e o paciente são orientados a lavar as mãos. Então, isso também é uma prática que a gente implementou agora. A restrição do acompanhante também é algo novo. Antes do Covid, então, a gente tinha uma liberdade maior de acompanhar. Pode perguntar. Desculpa interromper, mas você falou uma coisa aí que me chamou a atenção. Que eu não observava muito isso e nem tenho acompanhado as lives, não estou observando isso. Você falou da higiene das mãos do paciente e do acompanhante. Olha que coisa interessante, né? Porque não adianta que a gente cerque, né, nós, profissionais de saúde, e o paciente esqueça o acompanhante.
Então, essa prática que você fez, que a sua instituição instituiu, é fenomenal, né? Higiene das mãos do acompanhante, higiene das mãos do paciente. Ou seja, esse não é apenas o ano da enfermagem, é o ano da enfermagem e do apoio à enfermagem, porque higiene das mãos, muito antes da pandemia, nós já falávamos, nós já batíamos na tecla. Por mais que a gente envolvesse os acompanhantes, a gente não ia muito fundo, e hoje a gente está percebendo a necessidade. Olha, parabéns, né? E já que eu te interrompi, eu quero dizer que já temos perguntas aqui de uma psicanalista, de uma outra enfermeira, que no final nós vamos fazer a colocação. Muito bom, muito bom. E aí eu queria saber, dessa higiene das mãos, como é que os pacientes e familiares recebem isso? É surpresa? É agradecimento? É medo? O que é que você percebe como uma enfermeira quando você chama a atenção da importância da higiene das mãos? Falaste a palavra certa, agradecimento. Eles ficam muito gratos, assim, surpresos também, mas muito gratos, se espantam às vezes, mas seguros, se sentem seguros com esse ato. E eu acho que até para o paciente, para a família como um todo, é super importante, porque é um ato super simples que a gente sempre deve adotar, mas às vezes passa batido no dia a dia, e agora está tão em evidência, né, a lavagem das mãos. Então, eu acho que eles se sentem muito seguros depois que a gente começou a adotar essa prática. Eu acho que está sendo foi muito bom, assim, até como educação do paciente. Com relação aos acompanhantes, como eu estava falando, a gente limitou para um acompanhante por paciente, sem a troca, porque às vezes eles gostariam de trocar pai, mãe, enfim, filho, um acompanhante, e em alguns casos que o paciente tem condições, a gente também orienta que o paciente venha sozinho, para evitar uma circulação maior dentro do ambulatório. Outra prática nova que a gente implementou também foi o drive-thru, que a gente atende alguns pacientes, a gente analisa caso a caso, dentro do carro. O paciente não precisa sair do seu carro, ele é atendido no subsolo, que a gente tem uma garagem, um prédio que a gente tem um ambulatório no subsolo, o paciente nos liga, a gente faz essa triagem telefônica um dia antes, no dia o paciente nos liga, dizendo que está saindo de casa, e a gente aguarda o paciente lá na garagem, já com a medicação. Que medicação é essa? Né? Então, são hormonoterapias, medicações subcutâneas para aumentar a imunidade, para anemia, aquelas medicações que a gente consegue fazer com o paciente dentro do carro. Então, isso também a gente conseguiu inovar, principalmente para aqueles pacientes mais suscetíveis e mais debilitados. Viviana, você tocou em mais um assunto extremamente importante, que antes da pandemia, quando eu atuava em ambulatório, o nosso maior problema era dispensar medicamentos para estimular o crescimento de colônias, de eritropoetina, dispensar para residência por causa de fontes pagadoras. Essa ideia, olha só quanta coisa a Covid está forçando a gente rever, né? Porque essa ideia de fazer um drive-thru para atender o paciente, eu acho fenomenal. Eu espero que todas as colegas, amanhã, já conversem com seus responsáveis, com seus líderes, para que implante nas suas instituições. Porque eu queria que você também falasse, Viviana, como é que está essa questão do medo na sua instituição, né? E você que está em ambulatório, né? Porque para o paciente ir para a instituição, para ele pode representar um medo de pegar a doença. E vocês instituírem o drive-thru, gente, isso é fenomenal. Conta para mim aí, como é que eles receberam essa mudança de prática? Como é que ficaram as fontes pagadoras? Como é que isso começou? Pelo medo do paciente. A gente estava recebendo muitas ligações dos pacientes não querendo ir fazer o tratamento. Então, a gente percebeu que, qual é a nossa premissa? A premissa do hospital, o paciente não pode parar de tratar, né? O câncer não espera. Então, a gente pensou numa possibilidade de atender esse paciente, de expor ele o mínimo possível. Então, a gente pensou nessa maneira. Com relação ao convênio, o administrativo também já deixa todo o boletim de atendimento pronto e nos acompanha e coleta a assinatura do paciente. Então, com relação a isso, nós não temos problema. E isso diminuiu muito o medo do paciente, ele ficou mais confiante para seguir o tratamento, porque existia até alguns pacientes que queriam abandonar o seu tratamento, né? Principalmente aqueles tratamentos que a gente sabe que não tem uma data para terminar, tratamentos longos, e eles não queriam
fazer, e a gente sabe que o Covid não é algo que tenha uma data para terminar, né, então também, inicialmente a gente pensou, a gente vai adiar 1 mês o tratamento do paciente, tudo em conjunto com a equipe médica, sempre conversando, mas em 1 mês, já passou 1 mês, e a gente viu que essa questão não se resolveu, então a gente pensou nessa maneira do paciente continuar tratando em segurança e expondo ele o mínimo possível. Outra coisa que a gente também implementou, que é algo fácil, né, de implementar, é ocupar os horários mais ociosos da agenda. Então, tinha final da tarde, vários momentos que o ambulatório está mais vazio, a sala de espera também está mais vazia, então a gente está procurando espalhar, preencher esses horários para os pacientes saírem daquele horário de pico, para evitar também uma maior aglomeração. Então, isso a gente também está conseguindo fazer através dessa ligação um dia antes para o paciente. A recepção a gente conseguiu também adequar o espaço dela, diminuir o número de poltronas, deixando ela mais arejada, com espaçamento maior. E uma coisa importante que eu acho que é a educação do paciente, né? Educação em função de deixar ele seguro, através das nossas boas práticas, sempre baseadas em evidências, explicando bastante para o paciente, mostrando o quanto é importante ele manter o tratamento dele, e mais seguro será para ele vir tratado que ficar em casa, e também a educação com relação aos cuidados de higiene, né, que eu acho que isso nunca é demais, e até essa questão da máscara, que a gente fala muito, o paciente coloca a máscara, acha que está protegido, mas também não sabe tirar de uma maneira adequada, pode acabar se contaminando aí. Então, isso é um trabalho que a gente faz diariamente com todos os pacientes e com a família, e com o familiar também, essa questão da educação do paciente. Muito obrigada, Bibiana. Você gostaria de falar mais alguma coisa? Porque eu vou complementar e já convidar a Elaine, porque eu estou vendo que as perguntas estão chegando. Não, acho que vamos continuar no debate. Perfeito. Muito obrigada também por sua brilhante apresentação, e eu quero falar aqui das pessoas que estão nos acompanhando tanto pelo YouTube, quanto também pelo Facebook. Só não estamos no Instagram, mas eu peço a vocês que nos sigam, é muito importante. Aqui quem vos fala é Lélia, enfermeira, doutora em ciências, que ama oncologia e que ama ser enfermeira, e que ama cuidar. E hoje estou buscando como oportunidade disseminar o conhecimento pelas mídias, né? Coisa que eu fazia pouco e hoje eu faço mais. Eu acho que nós temos que usar essa ferramenta ao nosso favor, né? E de uma forma democrática. Então, a Ana Cláudia de Oliveira, ela está falando aqui, parabéns pelo tema escolhido, excelente explanação. A Deise, muito bom saber a realidade de outros serviços e ver que estamos em conjunto. Essa é a necessidade, né? A Letícia Ribeiro fala, Bibi maravilhosa, enfermeira competente e humana. E aí nós vamos, né, com a Nanda falando que é genial, a Fernanda dizendo, parabéns pela competência, Cris Vogel, a Annelise é lá do norte, do Amazonas, olha que maravilha. A Annelise está fazendo uma pergunta, está fazendo um comentário, que ao final eu vou ler. A Gabriela Rocco está falando uma live muito interessante, parabéns. A Maria Cacilda, ela faz também uma explanação, que depois eu vou ler para vocês. A Carla, a Cláudia Rocco está fazendo comentário, a Jaqueline dando parabéns, a Letícia, falando que é um prazer nos escutar, Christian falando que Cris Vogel, como sempre, arrasa. Bom, nosso fã-clube está engordando, chame outros colegas, gente, nós queremos ter mais gente nos assistindo, porque não tem shopping. E se tiver shopping, não vá ao shopping. Não tem cabeleireiro. A gente tem que se virar como pode dentro de casa. Não tem manicure, é dentro de casa. Portanto, vamos melhorar o nosso conhecimento, compartilhando informações, porque os nossos pacientes merecem isso. Então, eu gostaria agora de convidar a enfermeira Elaine Vieira Cavalcante. Elaine, ela é especialista em enfermagem em oncologia, ela é membro da Sociedade Brasileira de Enfermagem Oncológica, a ASBEL, ela é membro da Associação Brasileira de Enfermagem em Oncologia e Oncomatologia, a BRENFO,
ela também é membro do Oncology Nursing Society e, atualmente, ela é enfermeira assistencial oncologista de unidade de internação do INCA, Rio de Janeiro. Então, vejam bem, nós tivemos uma coordenadora do Hospital Israelita Albert Einstein, nós tivemos uma enfermeira assistencial do ambulatório do Mãe de Deus, e agora nós temos a Elaine, que é uma enfermeira assistencial do INCA. Percebam, o enfermeiro assistencial, assim como o coordenador, tem muito a nos ensinar. Então, Elaine, é muito bom ter você aqui, e conte para a gente como é que você trabalha neste desafio que a pandemia está impondo sobre os pacientes oncohematológicos. Muito obrigada. Bem, boa tarde a todos. É um prazer, enfermeira Lélia, obrigada pelo convite. Colegas aí de outra instituição, prazer também, espectadores. Eu venho compartilhar com vocês, como enfermeira da internação da unidade de oncohematologia do INCA, as minhas experiências frente a essa pandemia. Primeiro, quero contextualizar vocês do que é o INCA. O INCA é uma instituição que ele tem 5 unidades. Eu estou inserida na unidade 1, que, dentro desse setor de oncohematologia, onde ficam pacientes em tratamento quimioterápico, radioterápico, E, assim, para início da história da pandemia, como adentrou na nossa instituição, nós já vínhamos estudando como tudo isso poderia vir a acontecer, e foi assim, realmente veio um susto. A gente ia acompanhando um caso ali, um caso aqui, e de repente a gente olhou e literalmente tomou conta da instituição. O meu setor de origem, que é a oncohematologia, é um setor que ele dispõe de 3 leitos com filtros de pressão negativa. São os leitos mais propícios para a gente estar recebendo de pacientes COVID positivo, caso suspeito, aguardando o resultado de exame. Então, foi o setor estabelecido para a ala COVID inicialmente, com uma capacidade aí de 12 pacientes, sendo 3 nesses isolamentos, e os outros a gente colocava nas enfermarias. É a forma da gente, como instituição pública, tentar, assim, um isolamento. Eu imagino que seja bem diferente aí, uma realidade bem diferente das instituições particulares, e quem é da instituição pública, de um hospital público, se identifica bastante aí com todos os nossos grandes desafios, que sempre, qual é o nosso objetivo? Poupar o nosso paciente oncohematológico, que já é um paciente imunodeprimido pela própria doença, o avançar da doença, um paciente que sofre com isso, e sofre com a imunossupressão também, do próprio tratamento oncológico, quimioterápico. Bem, um dos grandes desafios, então, é manter esses nossos pacientes com toda essa salabilidade hemodinâmica distantes de casos suspeitos ou positivados. A gente vem tentando enfrentando isso aí diariamente, a cada plantão, nas 24 horas, são coisas que mudam, rotinas que mudam, e essas rotinas, a gente tem um comitê de crise geral, que ele estabelece todas as diretrizes para todas as unidades do INCA, e no próprio HC1, a gente tem uma comissão multidisciplinar, que estabelece qual é a ordem do dia, porque a cada momento a gente recebe inovações da Sociedade Brasileira de Infectologia, todos nós nos atualizamos muito das próprias associações particulares da oncologia, falando da oncologia, a ASCO, a associação também europeia, tudo isso aí entra na nossa assistência, assim, como diretriz, E, assim, não fica só a cargo dessas comissões. Eu tenho muito orgulho de falar que na nossa instituição a gente tem, assim, uma característica de buscar muita informação e compartilhar conhecimento. Como a enfermeira Cristina falou, nossa colega Bibiana, isso aí é essencial. Não dá, a gente está numa fase que não dá para a gente fechar o conhecimento de nós mesmos. Ou nós nos abraçamos, damos as mãos, ou nada vai dar certo. Eu acho que é a única luz aí que a gente tem nessa nossa realidade aí única. A gente nunca viveu assim uma pandemia assim nessa magnitude. Enfim, nem na época da gripe suína, não lembro de tanto impacto assim na assistência oncológica. Eu posso dizer que nós já temos assim alguns prejuízos, e são os nossos grandes desafios, eu vejo, enquanto enfermeira oncologista clínica, a gente já tem, assim, uma dificuldade da manutenção daquela equipe especializada no cuidado do paciente oncohematológico, que são cuidados muito peculiares. Quem trabalha com oncohematologia já tem isso aí na sua prática,
os nossos pacientes, eles têm, assim, umas peculiaridades de tratamento, uma demanda de cuidados diferenciada, assim como pacientes também de outras clínicas, de clínica cirúrgica, né? Os nossos pacientes oncohematológicos precisam de uma monitorização, assim, bastante intensa. E aonde está, assim, o nosso protagonismo enquanto enfermeiras oncologistas? No meio dessa pandemia, a gente precisa estar em cima desses pacientes, monitorando todos os sinais e sintomas, o que ele refere a cada plantão, ter a comunicação efetiva com a equipe de enfermeiro, de técnico. Isso eu posso garantir que nós, lá, amiga, temos muito, né, inclusive com a equipe médica. Ou é assim, numa instituição pública, com todos os déficits, recursos humanos, recursos estruturais, né, a gente faz todo um malabarismo para manter a segurança do paciente, e também, né, recursos materiais, a gente sempre se depara com essas questões. Mas, ao mesmo tempo, isso é uma coisa positiva que eu vejo, que a gente consegue, isso estimula que a gente trabalhe mais, pense mais, e trabalhe melhor para a segurança do paciente, sempre baseado em evidências, assim, busque soluções alternativas. Eu vejo que meus colegas também estão sempre conectados até com outros profissionais de outras instituições, não só aqui no Brasil, mas aí na Itália, nos Estados Unidos, a gente consegue trocar informações e consegue observar essas evidências, o que eles passam para a gente consegue implementar no nosso serviço. Então, é uma coisa muito, assim, positiva nesse sentido, né? E, assim, a gente tem uma dificuldade de testagem, né, de teste de PCR. Então, uma das primeiras medidas que a gente fez para proteger os nossos pacientes e também funcionários foi acabar com as visitas. Aí foi uma coisa muito, assim, eu digo que cruel, porque cruel na oncohematologia, né, na oncologia em geral, é uma coisa muito difícil de lidar. Por quê? Quando a gente fala em câncer, todo mundo associa câncer a quê? A morte. Então, esse binômio familiar é uma questão muito importante e essencial. Essencial para a gente estar levando toda a carga de informação para o paciente em tratamento, para o suporte emocional. Tudo isso, nessa nossa fase de pandemia, vira um grande desafio. Os nossos pacientes estão sozinhos. Nós, como enfermeiros oncologistas, estamos ali, temos que monitorar tudo isso, organizar assistência e também dar esse suporte emocional ao paciente. O paciente, ele fica com uma comunicação prejudicada com a família, ele se sente muito solitário. Desde o início, eu estou percebendo, Elaine, que você falou uma frase que eu escrevi aqui: poupar o paciente. Nós precisamos. Quem está poupando você, enfermeira assistencial? Conta para mim. Nós profissionais, somos nós nos damos suporte a todo momento, né? E, assim, nós não, numa instituição pública, a gente não tem, assim, um serviço voltado para trabalhar o emocional do funcionário, do colaborador, mas, assim, os nossos amigos, a gente se encontra ali naquela dificuldade, naquela vontade também de fazer acontecer, de garantir a segurança do paciente, e nós mesmos nos damos apoio, assim, a todo momento, né? E, assim, voltando a esse assunto de cuidados paliativos, que não significa cuidados de fim de vida, né? A gente tem que saber diferenciar um pouquinho. Cuidados paliativos, a gente fala de controle de sintomas. E controle de sintomas a gente faz aí por toda a fase de tratamento, né? Então, são nessas ambas as fases de fim de vida, terapêutica de fim de vida, cuidados de fim de vida, cuidados paliativos, nós precisamos desse suporte familiar, né? Esse elo familiar, ele é muito importante. E ele foi quebrado nessa pandemia. São decisões que a gente precisa tomar, né, ponderando a segurança do paciente. Então, realmente é um grande desafio, tá? Aumenta a nossa sobrecarga de serviço, né, que a gente precisa, sim, dispensar toda essa atenção, esse tempo ali para um paciente. Muitos colegas já conseguem, assim, até pegar o celular e ligar para os familiares, para tentar manter, assim, um vínculo, né, o paciente matar a saudade. Com isso, a gente consegue, sim, com que ele fique no melhor estado geral, né? E o nosso medo com relação aos nossos pacientes é manter sempre essa segurança do distanciamento dos pacientes suspeitos ou positivados, porque o câncer já é em si, né, os pacientes com câncer, eles são um grupo de risco. Só que são do grupo de risco, né, como eu falei, o Covid a gente pode desenvolver nesses pacientes de uma forma muito mais agressiva, de talvez 2 a 3 vezes mais agressiva do que em pacientes livres de câncer. Então, assim, é necessário mesmo muita cautela, e a todo momento ali o enfermeiro oncologista e o técnico de enfermagem também especializado, eles são protagonistas nesse cuidado. É o que eu falo, é a hora da gente se mostrar, nós estamos ali, né, observando
diuturnamente os pacientes, todas as etapas, a evolução dos sintomas, que muitas vezes esses sintomas, eles se assemelham aos sintomas de COVID, os nossos pacientes oncomatológicos em tratamento quimioterápico, tem a fase do nadir, né, a fase daquela que a imunossupressão ocorre da pior forma possível, e daí o paciente pode vir a apresentar alguns sintomas, como febre, diarreia, tudo isso também são sintomas de COVID, né? Só que aí o enfermeiro oncologista técnico vão estar ali às 24 horas identificando, peraí, o que o paciente está fazendo? Ele está com essa diarreia, ele está com essa dor abdominal, né? O que está acontecendo? Está fazendo algum quimioterápico? Tem esse efeito? Então, tudo isso a gente vai conversando e sempre assim, atualizando a equipe médica, que nós estamos ali sempre de frente. E outra coisa super importante, buscar a alta precoce desse paciente nosso em tratamento, né? Expor o mínimo possível o nosso paciente. Isso a gente tem trabalhado bastante enquanto equipe. A comunicação é essencial para isso, né? Agilizar exames, né? Monitorar, no caso do nosso paciente oncomatológico, que faz methotrexate infusional, né? A necessidade da internação para fazer essa quimioterapia, a gente precisa estar ali em cima, verificando se está realmente alcalinizado, se a gente está conseguindo fazer o resgate na dosagem correta do ácido folínico, se a gente consegue aí uma evolução precoce boa desse paciente ao tratamento para que ele possa sair do hospital o mais rápido possível, né? São essas medidas que a gente está tomando na enfermaria, vendo os nossos problemas e soluções assim, mais imediatas possíveis. E eu queria, assim, falar que a questão do conhecimento é essencial para quebrar o medo da equipe, o medo do paciente. Então, assim, quanto mais informação a gente puder ali compartilhar, estar juntos, até nos momentos de plantão a gente consegue fazer isso, né? É muito importante. Eu não largo esse notebook aqui, assim, eu levo muito, e eu vejo que os vídeos são muito, assim, uma forma muito boa de você trabalhar, né? Saem vídeos de alguns hospitais bons, né? De referência. No próprio INCA a gente também tem vídeos disponíveis no canal do YouTube do INCA, até para os nossos pacientes, né? Essa nossa orientação e educação do paciente, ela é feita de várias formas, tanto assim presencialmente, pela internet, muitos pacientes buscam a gente pela internet, a gente tem esse contato, nossos pacientes, graças a Deus, eles são muito bem instruídos, até pelo próprio tratamento oncológico, que demanda todos os cuidados de higiene, distanciamento social, eles já estão acostumados a isso. Então, assim, essa pandemia veio, mas a gente consegue ainda manter uma qualidade aí da adesão a essas orientações, né? E no canal do YouTube do INCA, a gente consegue ver vários vídeos, tanto para os pacientes quanto para profissionais, com as orientações. O tratamento do câncer, ele não pode parar, né? Os pacientes são avaliados de acordo com o grau, a evolução da doença deles, se for positivado por Covid ou não, tudo isso é avaliado. A gente pede que os pacientes não tomem decisão por si próprios, né? Que eles sempre têm que passar por uma avaliação para a gente decidir em conjunto a continuidade ou não do tratamento, porque o câncer aí por trás, ele pode ser muito, muito mais prejudicial do que uma infecção por Covid. Então, o tratamento não pode parar. E eu gostaria até de terminar com uma frase aqui: homens fortes criam tempos fáceis, e tempos fáceis geram homens fracos, mas homens fracos criam tempos difíceis, e tempos difíceis geram homens fortes. Então, assim, eu gostaria de agradecer a toda a minha equipe, né, a todos nós, assim, levamos numa instituição pública, a gente consegue fazer verdadeiros milagres, né, para manter o tratamento do câncer, para os nossos pacientes, e é isso, estamos juntos. Elaine, muito obrigada. Essa sua frase final foi muito importante para lembrar o seguinte: o SUS é responsável pela maioria de atendimento nesse país. O SUS é responsável pela compra da maior quantidade de medicamentos e outros dispositivos no país. Portanto, eu acho que a pandemia está nos trazendo um olhar diferenciado. Temos muita coisa a melhorar, mas aqui no Brasil, você pode até morrer na maca com 2, 3 pessoas, mas você vai ter um lugar para ir, ao contrário de alguns países desenvolvidos. Então, o SUS é algo que merece o nosso respeito, e nesse momento de pandemia está se fazendo assim de uma forma muito brilhante. Então, Elaine, muito obrigada para você. Eu quero fazer umas colocações das pessoas que estão aqui conosco, falando do YouTube, falando do Facebook. Então, a Annelise, que é do Amazonas, ela fala o seguinte: no hospital em que trabalho, além da lavagem das mãos antes de entrar, é oferecido na recepção uma máscara
ao acompanhante para que troque a que ele trouxe fora do hospital, além de mais orientações de higiene e de cuidado. Ou seja, é uma oportunidade, né? E, claro, cada instituição vai ter o seu recurso para tomar as suas medidas. Agora, o importante é que a gente, de verdade, reavalie as nossas práticas. A Gabriela Rocco, que saudade, Gabriela, ela está falando que essa live é muito interessante. A Maria Cacilda, ela fala uma coisa importante. Apesar da aceitação de novas medidas por parte dos pacientes e da grande maioria dos colaboradores, ainda temos no serviço quebra de barreiras preventivas por parte de alguns colegas médicos. Mas nós já sabemos, né, que nem todos são iguais, nem nós enfermeiros somos iguais, nem os médicos são iguais, mas eles, para mim, eles sempre significaram uma oportunidade, né? Porque nesse momento está acontecendo a democracia também da morte, a democracia também da doença. Então, o nosso desafio, não apenas nas instituições de saúde, como também nas nossas residências, é educar. Então, é preciso que nós possamos passar essa consciência, esse conhecimento para todos, né? E tem gente que é muito concreta, vai precisar ver, mas vírus não dá para ver a olho nu, não tem como, a gente só vê a consequência dele, né? Então, Maria Cacilda, muito obrigada pela sua explanação. A Carla Vanessa, ela também está falando que o tema é muito bom. A Cláudia Rocco, ela diz o seguinte: tratamentos longos tendem a desencadear uma depressão que pode se agravar caso o profissional de saúde não tiver um olhar humanizado. E ela diz que nós já temos esse olhar, né? A Deise fala que no INCA também temos a lavagem das mãos e máscara para os pacientes e acompanhantes. E, novamente, a Carla Vanessa, ela está perguntando aqui como é que faz. Aí eu vou deixar essa pergunta aberta para todos vocês. Guarda aí, anota aí para vocês responderem. Como é que vocês estão fazendo com a questão da manutenção da permeabilidade dos catéteres? Guarda essa pergunta que eu vou querer que vocês respondam aí para a Carla Vanessa. E a Maria Celeste, do Patrocínio, ela diz o seguinte: que orgulho dessas enfermeiras, me sinto trabalhando juntos, se cuidem mesmo, porque na emoção do ser humano, nós, dos profissionais da enfermagem, enfermeira, podemos esquecer das EPIs, e isso é muito sério, então, atenção, né? A Cláudia Rocco diz, deveriam, ao longo dos anos, ter investido mais no SUS, mas nunca é tarde, né, Cláudia? Eu acho que estamos aí, né? A garantia de saúde está na Constituição, mas nós vamos seguir, e esse é um momento importantíssimo para que possamos valorizar o SUS, tá certo? Então, isso é muito, muito, muito importante. Agora, vamos lá. Cláudia Rocco, ela diz o seguinte: sou psicanalista, e como cuidar do cuidador? É a pergunta dela. É uma preocupação constante. Emocionalmente, como é o caminho ideal para a enfermeira linha de frente? Quem gostaria de responder para a Cláudia esse questionamento que talvez, vamos conversar, não tenhamos a resposta. Talvez tenhamos o desejo, talvez tenhamos o sonho. Então, quem gostaria? Posso começar, Lélia? Eu acho que, realmente, assim, a gente sempre teve, né, alguma preocupação com como nós enfrentamos tudo isso ao longo, né, de ser enfermeiro, porque a pandemia está trazendo esse olhar da população, de um modo geral, para a equipe de saúde, né? Mas a gente trabalha cuidando, né, de casos complexos, com perdas, com várias situações desde sempre, né? E é uma realidade da nossa profissão. Eu acho que o profissional da enfermagem, né, já é um ser que tem um preparo diferente, né? Eu acho que vem de por que eu sou enfermeira, né? A partir daí. E agora, com a pandemia, eu acho que está sendo uma oportunidade muito boa para que nós tenhamos algum suporte. Lá no hospital que eu trabalho, nós temos um canal, por exemplo, que foi criado por conta da pandemia. Já existia um canal de apoio para o funcionário, então, se eu estivesse passando por alguma questão, desde emocional, jurídica, tinha várias, né, frentes aí de apoio
que eu poderia utilizar, mas agora foi bem mais difundida essa questão de ter um canal para nós sermos ouvidos, né? Então, tem tanto telefone, que eu posso ligar e ter, né, como uma consulta com um psicólogo, com terapeutas, né, com alguns membros aí que estão voltados para nos apoiar, como a gente está usando bastante da telemedicina também, né? Então, não sei, eu posso desenvolver ao longo aí dessa pandemia, por conta do isolamento, por conta da quarentena, né, estamos na linha de frente, mas somos humanos também e estamos sofrendo também com tudo isso. Eventualmente eu posso precisar de um acompanhamento, né, ou medicação, ou terapia, ou alguma outra coisa além. Então, lá no hospital a gente tem disponível isso. Mas uma coisa que a Elaine falou, que eu acho que é o principal, é o quanto nós estamos nos fortalecendo enquanto time, né? Eu acho que todo mundo sempre gostou de trabalhar junto, né? Eu acho que enfermagem é uma profissão de trabalho em equipe, mas, sem dúvida, atualmente a gente tem se sentido muito mais um apoiando ao outro. Então, isso, sem dúvida, também faz com que a gente consiga, né, voltar para casa e estar firme e forte no dia seguinte, porque tem um propósito muito maior aí para a gente se dedicar. Acho que é por aí. Por favor. Gostaria só de complementar um pouquinho o que a Cris falou, que realmente não é só de agora, né? Não é frente a essa pandemia, a gente sempre trabalhou muito frente a frente com a morte, principalmente na oncologia, então não é de agora que a gente sempre precisou de um apoio, de um olhar diferenciado, né, e a gente também sabe que não são todas as instituições que têm isso disponível. No serviço, no hospital onde eu trabalho, um hospital privado, fornece um canal de auxílio para os funcionários, tá, mas a gente sabe que, infelizmente, não são todos os locais que têm isso. Então, eu acho também que a gente orienta, às vezes, até o familiar, paciente, também quer saber mais, quer buscar algum apoio, que também procure leituras, vídeos. Agora, nesta pandemia, tem muito profissional prestando um atendimento à distância, até de forma gratuita. A gente viu, né, toda essa disponibilidade das outras áreas também se solidarizando conosco, né? Então, também agora eu acho que é um momento da gente investir nisso. Eu acho que nem todo mundo tem condições, né? Mas eu acho que a gente consegue buscar. Tem muitos canais gratuitos, tem muitas leituras que eu acho que é importante e nos fortalece como profissional e como ser humano. Eu queria complementar o que as meninas falaram. Lá no INCA, a gente tinha um programa de mindfulness oferecido pelo oncologista nosso, o Dr. Carlos. E, assim, depois ele passou a ser feito por conferência, né? A gente tem aplicativo de conferência, mas agora está um pouquinho prejudicado. A gente tem um serviço de saúde do trabalhador também, mas que, infelizmente, por déficit de recursos pessoais, humanos, a gente não tem como, né, dar conta da demanda, que é muito, muito grande. E, assim, tanto para pacientes, familiares, a gente busca orientar, até para os nossos colegas profissionais, também que consigam não só ficar na busca científica, na busca por evidências, no assunto, no tema, mas que trabalhem também, busquem áreas que consigam também fluir um pouco, distrair um pouco o pensamento, até para as coisas poderem funcionar melhor. Acho que a gente consegue trabalhar melhor também quando a nossa mente está mais descansada, está um pouco mais relaxada, né? E existem várias coisas, só buscar aí o que distrai você, o que te faz bem, né? Eu tenho a minha atividade paralela, eu faço meus penteados, eu faço aqui nesse momento nas cabeças das minhas bonecas, e assim a gente vai conseguindo lidar com a realidade. Né? Excelente, excelente, gostei. Gente, vamos pentear nossas bonecas. Aliás, eu estava pensando nisso, eu não tenho nenhuma bonequinha, nada aqui em casa, eu queria, porque nós vamos ter uma live de pediatria, e eu queria ter uma bonequinha no meu nada. A gente tem que resgatar algumas coisas que estão adormecidas, isso talvez nos ajude a passar melhor. E essa resposta que vocês deram também estão já respondendo a Tomazine, que está perguntando como é que se maneja as questões de angústia, né?
Então, eu vou passar agora mais uma pergunta que está direcionada do Henrique Santos para a Bibiana, que ela, de alguma forma, ela já até deu uma adiantada. Qual foi a pergunta? Bibiana, nos pacientes em processo de fim de vida, como está sendo o manejo de vocês nesses tempos de Covid? Difícil, hein? A gente continua o nosso atendimento, tá? A gente tem toda uma equipe multidisciplinar que permanece no ambulatório atendendo, justamente porque percebe a importância do trabalho para esses pacientes no fim de vida. Então, os pacientes continuam, a gente continua dando todo o suporte, com todos os cuidados que a gente tem, mas continuamos com todo o suporte, com todas as consultas, tudo, a gente não é porque está em final de vida ou porque a gente não tem mais nenhum tratamento medicamentoso no momento para ser feito, que o paciente cessa o acompanhamento neste momento. Não, a gente mantém. Muito obrigada. A Deise aqui fala o seguinte: existe algum serviço voltado para dar apoio emocional à equipe de saúde, enfermeiras, Cristina e Bibiana? Vocês já deram essa resposta, eu agradeço muito, e parece que essa questão emocional está sendo mais forte aqui, pelo menos nas perguntas, né? E Ana Elis fala o seguinte: o que vocês esperam ter como boas heranças da gestão dessa crise para o futuro da oncologia? E eu aproveito e coloco não só da oncologia, eu falo da enfermagem e dos demais profissionais da equipe de saúde. Qual é a herança que vocês estão percebendo que essa pandemia pode trazer para vocês? O que vocês acham em termos de herança, né? Falem aí para a gente. Posso começar? Então, eu acho que um ponto bem interessante é que a gente está se reinventando, né? E a gente está descobrindo formas criativas de fazer coisas que muito provavelmente a gente nem vai fazer da forma que a gente fazia mais, né? O método está dando tão certo que está valendo a pena e a gente está descobrindo o quão nós somos criativos e capazes, né, de mudar a prática para ser mais objetivos, por exemplo, né, questões do nosso dia a dia, ao invés de dar tanto rodeio para conseguir alguma coisa. Por exemplo, a ideia do drive-thru eu achei sensacional e realmente, né, pensando nessa mudança de prática, com certeza a gente mudou fluxos dentro das nossas instituições. Uma delas, por exemplo, é ter menos reunião presencial e fazer mais reunião assim, por exemplo, né? Porque a gente gasta tanto tempo, eu falando, né, do meu papel tanto assistencial como na gestão, às vezes a gente gasta tanto tempo do nosso dia fazendo discussões, não que não sejam importantes, mas eu acho que usar os meios de tecnologia de informação, trazer isso para a realidade, para o dia a dia do paciente, né? Então, a própria telemedicina, que era algo que estava, né, meio truncado, não estava saindo aqui no Brasil, de forma que agora virou uma prática muito bem aceita e tem dado certo, né? Então, sem dúvida, a incorporação da tecnologia e essa nossa criatividade, acho que são pontos aí que, sem dúvida, eu não vou abandonar e a gente vai poder aprimorar a nossa assistência com isso. Vocês estão percebendo que a gente, inclusive, resgatou aquelas coisas da escolinha. A gente levanta o dedinho para pedir a fala. Você viu que coisa linda? Isso é Covid. Pode ir, minha querida. Pessoal, eu queria falar com vocês, tanto profissionais da área quanto população, né, para que vocês saibam o que é a enfermagem. Assim, eu acho que o grande legado positivo dessa pandemia é que nós somos o que vocês estão vendo aí, nós somos o elo de controle dessa pandemia, o cuidado ali, o essencial, que é o que estava esquecido aí por anos e anos e anos, os cuidados básicos de higiene, a lavagem das mãos. A gente está aí esse ano com o bicentenário da Florence, é o ano da enfermagem. Enfermagem é isso, gente. Enfermagem é o olhar
sobre o todo. É o ambiente, é a higiene, isso é o básico para a prevenção e controle de qualquer doença, qualquer pandemia que venha, qualquer vírus, qualquer bactéria. Então, assim, enfermagem é essencial, é muito importante. E, assim, através disso, vocês conseguem perceber a complexidade, assim, da nossa atuação. E eu acho, assim, que isso vai fazer a nossa profissão tomar patamares, assim, como nunca antes vistos. Isso depende de cada um de nós. Nós precisamos nos mostrar, falar sobre o que a gente faz, para que todos compreendam o nível de complexidade, sabe, o quanto nós somos realmente essenciais. Não adianta só falar que é essencial, falar que é importante. A gente precisa mostrar, né? Isso aí é muito importante mesmo. Vamos lá, Bibi. Não, é só para complementar, que se a gente parar e ver que há poucos meses atrás, todas essas ações que a gente faz hoje, chegar no ambulatório, passar no check-in, lavar as mãos, descer no subsolo, aplicar uma medicação no carro, um paciente, era algo inviável, né? A gente nem ia cogitar fazer isso. E tantas outras coisas também que as colegas falaram. Então, eu acho que também a gente precisa desburocratizar um pouco as coisas, né? Eu acho que talvez sirva para isso, para mostrar que sim, que é possível fazer de uma maneira mais simples, mais efetiva. Eu acho que segura, né? Como todos estão fazendo, né? Exatamente. Que dá para fazer com segurança. Exato. Pode falar, Elaine. Bibiana, inclusive, isso aí que você falou super importante. Eu tenho lido sobre técnicas de comunicação, né? Nós, profissionais de saúde, enfermeiros, médicos, todo mundo, né? Às vezes técnicos também, a gente se preocupa em falar termos muito, assim, rebuscados. E, nesse momento, a efetividade só vai ser conseguida quando a gente chegar mesmo ali, no nível da pessoa, com o nosso conversante, com familiar dos pacientes, com pacientes. A gente tem que levar o nosso discurso ao entendimento deles. A gente não tem que ficar ali naquele nível da cientificidade, né, dos artigos. A gente tem que traduzir para que a gente consiga realmente um resultado positivo. Só assim a gente vai conseguir. É a colocação do ser humano no centro da assistência, né? É isso, a gente está tendo que fazer na prática, né? Eu queria colocar aqui que a Heloísa Gomes está dizendo o seguinte, sobre a triagem por telefone realizada para pacientes em tratamento, se sintomas, ele é atendido, sem sintomas, eu acho, ele é atendido no ambulatório adotando medida de isolamento ou ele é direcionado a algum pronto-socorro? Então, na triagem, né, realizada, ele teve sintomas, não é sem sintomas, ele teve sintomas. Como é o encaminhamento desse paciente, né, para quem costuma fazer a triagem? Se o paciente tem sintomas, o médico é comunicado e ele não se dirige ao ambulatório, ele se dirige ao espaço azul, onde é feita a triagem do paciente com sintoma gripal, vai ser testado e só depois a gente toma a conduta de acordo com a orientação médica também, mas com sintomas ele não se dirige ao ambulatório. Perfeito. A Maria Cacilda, ela diz o seguinte, que ela carrega sempre no bolso do uniforme uma pequena imagem da Nossa Senhora de Fátima como forma de fortalecer a força e a fé dela e a esperança. Assim como ela carrega uma imagem, eu acho que todos os profissionais precisam ter algo não concreto, talvez abstrato, para conseguir passar melhor dessa pandemia, né? E a Fátima Tomazini concorda com o que a Cris diz sobre a herança ser o uso da tecnologia da telemedicina e da teleenfermagem. Particularmente, Lélia, eu sempre tive um certo preconceito, eu vou ter que confessar, com o ensino à distância. Eu sempre tive. E esse que Lélia, aqui em Salvador, está montando um curso de acesso vascular à distância com a prática no final, né? Então, nós vamos fazer um curso com a Santa Casa de acessos vasculares, a prática vai acontecer dentro do hospital. Eu jamais pensaria isso em outra época. Para mim, esse é um legado da pandemia, porque eu estou vendo que é possível e melhor, fica mais barato, fica mais democrático, mais pessoas são alcançadas. Então, para mim, isso foi fundamental. Então, a tecnologia nos ajudou bastante. E a Maria Celeste Patrocínio, ela diz o seguinte, que a herança vai ser o reconhecimento e valorização do outro como parte necessária para o mundo. Estamos fazendo história com tanto conhecimento. E a gente não pode perder essa oportunidade. Todos nós, os profissionais de saúde. Gente, faltam 2 minutos para acabar o nosso tempo, que nós nos colocamos à disposição para conversar.
Júlio, você está colocando aqui, ele entrou agora e falou assim, uma coisa é certa, essa pandemia está servindo para mostrar a importância da equipe de saúde. Porque nós que trabalhamos na oncologia, a gente já sabe que aquele paciente que recebe os nossos cuidados, ele sabe o valor de cada profissional, do funcionário da higiene ao diretor, ele sabe qual é a importância de cada um. Mas a sociedade, em geral, às vezes não sabe. Então, é por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós conversamos aqui, e eu gostaria muito de agradecer a participação de vocês que ficaram nos assistindo à distância, de vocês que nos palestraram, e eu queria, assim, que cada um de vocês falasse o que veio à sua cabeça agora, para que a gente possa fazer o encerramento. Bem, eu quero agradecer a oportunidade, foi muito bom ter esse momento, né? Eu acho que realmente o aprendizado, a gente se ouvir o outro, né? E ver que estamos todos na mesma situação, buscando o melhor para o nosso paciente, é algo que nos conforta bastante. E eu acho que o que a gente mais deseja nesse momento é que tudo isso acabe, né? No sentido que a gente fique bem, que nossa família, nossos pacientes consigam passar por tudo isso, e que a gente consiga ter um normal de novo na nossa vida, né? Vamos lá, Bibi. Também quero agradecer a oportunidade, agradecer poder estar junto da enfermeira Cristina, da Elaine, foi um prazer, da Lélia também. Agradecer a minha equipe, que sem ela, enfim, a gente faz um trabalho sensacional juntos, agradecer o hospital, e que a gente possa, como enfermagem, nos unirmos mais, porque a enfermagem também tem uma certa característica, às vezes, de não ser tão unida, e eu acho que esse é o momento que a gente está conseguindo trabalhar em equipe, a gente percebe isso nos hospitais de todo o Brasil, pelo menos é a imagem que parece, e eu acho que isso permaneça, que a gente faça sempre as melhores práticas, baseadas em evidências, sempre pensando no melhor do paciente, mas que a gente está no mesmo barco, né? Então, que a gente consiga trabalhar com mais união. Eu acho que isso. Obrigada, Elaine. Eu queria agradecer a todos que vieram aí pelos convites, meus amigos de trabalho, minha equipe, todo mundo, né? Agradecer a instituição. E, assim, a gente tem como a nossa segunda casa, a minha segunda casa, assim, a minha escola, minha eterna escola, e, assim, agradecer também aos nossos pacientes. E, assim, eu venho trabalhando, vamos dizer assim, trabalhando nesse caso, nessa situação Covid, que teve, né, origem no final do ano passado, que veio evoluindo, virou uma pandemia, parece que 11 de março, né? E desde janeiro venho já trabalhando nas redes sociais sobre o assunto, assim, fazendo aquele trabalho de formiguinha. Quando ninguém dava atenção, eu vim informando já de tudo que a gente tinha no momento, de como prevenir, como se proteger. Isso foi tudo construído, assim, e muitas pessoas vinham me perguntar, eu tenho o maior prazer, assim, de estar ajudando e estar trabalhando dessa forma. É um jeito da gente contribuir. Até deixo a dica aí para alunos, residentes, assim, a gente tem esse instrumento, a internet, a comunicação. Gente, na minha época não existia esse link. Então, a gente tem que fazer um uso positivo, e tem muitas estratégias para isso, para, assim, colocar a nossa profissão, assim, em patamares cada vez maiores. Tá? Muito obrigada. Eu gostaria de, encerrando, informando que as lives não vão acabar. Nós, professor, esse mês é o mês comemorado da enfermagem. Olha quem está ali, o Einstein, quer participar, né? Nós teremos enfermeiras da Alemanha, da França, da Inglaterra e do Canadá. A partir de quinta-feira agora, nós teremos também lives, todas são brasileiras, ou seja, todas vão falar o nosso idioma e vão trazer o que é que nós temos de diferente, né? Então, eu convido vocês a estar às 20 horas da quinta-feira na live, na página da doutrina,
para que a gente possa saber como é que anda a enfermagem por lá. E, finalizando, a última coisa que eu quero dizer, o que Júlio pediu aqui, que é vida longa ao SUS, porque aqui nós temos o Albert Einstein, temos o INCA, temos o Hospital Mãe de Deus, mas nós sabemos que o SUS precisa ser revisitado, por dentro e por fora, né? E que as instituições privadas têm papel importante, sim, mas nós também sabemos que não é um privilégio de todos ter a assistência que a gente já conhece, um tanto quanto diferenciada, né? Então, realmente, o que Júlio está dizendo é vida longa ao SUS. E meu marido, que é o nosso operador técnico, está me dizendo que nós estamos com 499 seguidores no Instagram. Uhul! Só falta um para 500. Pessoal, uma boa tarde para vocês. Muito obrigada. Até a próxima.